Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade e hoje é o nosso dia da análise de fechamento. Nessa série da análise de fechamento, para quem está chegando agora, eu faço uma análise geral dos ativos para poder mostrar alguns dos setups, alguns bons pontos, algumas zonas de preço onde seria interessante comprar, possíveis alvos, etc. Tudo com o intuito de ajudar você a identificar melhores entradas, melhores oportunidades no mercado. Nada do que é dito aqui é nenhum tipo de recomendação financeira, não é call, não é nada disso, é apenas para estudo. E aí você pode acompanhar diversos dos setups que eu vou mostrar aqui no próprio guia de setups, que é uma playlist aqui do canal. Dá uma olhada também no curso de análise técnica gratuita, são 15 aulas para você, bem direto ao ponto, vai te ajudar muito a entender melhor o mercado do ponto de vista do trader, não de apenas análise, tá? A gente tem também as dicas de trade, com diversas dicas que eu pego de profissionais brasileiros, profissionais americanos e por aí vai, para poder te ajudar. Eu compilo tudo, coloco aqui junto com algumas dicas minhas também. Então, se você puder, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link da descrição. Tenho certeza que tem alguma que você vai gostar, principalmente porque algumas delas têm frases que te ajudam a se manter no controle, se motivar para poder continuar no mercado. Tem link para você com descrição aí, tem link na descrição para você com desconto também. E é isso aí, vamos lá. Vamos falar então sobre o que está acontecendo no mercado hoje, como que foi essa semana desses ativos que você está vendo aqui do lado. Bem, como sempre, vamos começar pelo Ibov, certo? Então, Maurício, que indicadores são esses que estão aí na sua tela? Então, o que eu estou usando aqui é uma média móvel exponencial de 15, uma média móvel simples de 180. Eu também estou usando uma média móvel de 400, o Ellis Wilder, que eu conheci através do canal do Palex. Tem um vídeo aqui no canal explicando por que essa média é bem relevante, ela é importante. Então dá uma olhada no link, eu vou deixar ele aqui em cima para você, tá? Da MM400. E eu explico a importância dela, o que ela representa, por onde ela está passando e por aí vai. Então são essas três médias que eu coloco aqui. Eu tenho um IFR 14, tá? Um IFR de 14 períodos, ou RSI de 14 períodos, simples. Quando você colocar ele originalmente, ele vai vir aqui como clássico, tá? Então ele é um pouco diferente. Eu vou colocar ele no simples, eu gosto dele no simples. E eu tenho aqui um MACD histograma. E é isso, beleza? Isso daqui a gente vai analisar alguns setups e de acordo com o sistema, porque esse é um trade system, é para eu analisar aqui e te mostrar algumas possíveis entradas, e quando a gente vê um setup legal, eu vou te mostrar, eu vou te apontar um vídeo onde você pode aprender mais sobre esse setup, tranquilo? Então vamos lá, o Ibov, o que o Ibov está fazendo? Nós estamos em plena tendência de alta, certo? Eu tenho aqui a média móvel de 15 subindo, eu tenho a 180 subindo, eu tenho o A400 servindo de suporte para o preço, está abaixo do preço. Então nós podemos identificar aqui, que no momento o mercado está fazendo perna de alta, correção, perna de alta, rompeu o topo anterior, corrigiu no topo anterior, então isso aqui é uma tendência de alta clara, de livro, beleza? Rompe topo, testa o topo anterior, rompe topo, a gente espera testar o topo anterior, até que ele vire a média para baixo e comece a movimentação diferente. Então, no momento, o Ibov está em tendência de alta, sim. Maurício, está esticado. Bom, a forma como eu leio o está esticado é o seguinte. Eu olho o IFR aqui acima do 70, ele está acima do 70, então talvez esteja esticado. Isso significa que você deveria vender? Não, isso significa que você não deveria comprar porque está muito esticado, beleza? O ideal é ter ele um pouco mais retraído, por assim dizer. Então, beleza, ele está subindo aqui, no Ibov não tem nada para se fazer, tá? O pessoal que está olhando o mini índice, por exemplo, pelo menos no gráfico diário, no momento não tem nada para fazer. A gente precisaria esperar um recuo para poder considerar alguma oportunidade de compra. O dólar. O que o dólar está fazendo? Bom, há alguns vídeos atrás, eu fiz esse desenho aqui para vocês, mostrando esse triângulo com um alvo lá embaixo, que eu tracei ele em 4,93. Pessoalmente, se bater em 4,93, eu vou ficar deveras chateado, mas
é o alvo esperado ali, tá? Eu não acredito, acredito que quando chegar ali no 5,08 ou até R$ 5 ele venha a fazer uma forte movimentação de alta de novo. Eu não estou dizendo que ele vai ficar em tendência de alta, beleza? Mas ele pode fazer uma movimentação de alta, mesmo que seja um repique, para voltar a testar aqui perto da média e cair, tá? Então a gente já tem aqui o preço passando para baixo da 180, embora ela esteja ainda em tendência de alta, ela já começou a curvar para baixo. Então eu acredito que a gente tem uma movimentação um pouco mais lateral ou de queda para o dólar. E você pode traçar também uma pequena linha de tendência já, né? Eu vou pegar pelos topos aqui, uma linha de tendência para cá. Se em algum momento o dólar começar a fechar acima dessa linha de tendência, a média já deve estar passando aqui por baixo, a gente poderia considerar uma movimentação de alta novamente. No momento, podemos considerar que o dólar está sobrevendido pelo IFR, tá? E hoje ele fez um doji. 4 barras de queda, essa daqui é uma barra de queda ainda, mas é um doji, ele não conseguiu perder a mínima, tá vendo? Ele perdeu e voltou, então não tem muito o que fazer também, tem que ficar esperando. Não tem nenhum setup que eu possa te apontar aqui para o dólar para você estudar, então vamos começar agora a analisar os ativos. Ambev. Bom, Ambev é mais um que eu fiz esse desenho, né, e falei, a gente tem que tomar cuidado com a 400 passando aqui. A 400 no diário, ela é uma média de 20 do gráfico mensal, então é importante tomar cuidado com ela. Então ele fez aqui o mastro da bandeira, fez o movimento de bandeira todo aqui de novo, fechou acima, retestou. Então a gente pode ver um período de consolidação ou alta com mais probabilidade, tá? E aqui o alvo traçado seria aqui em cima novamente, isso não é call, isso é apenas estudo. Que setup a gente poderia observar a partir daqui? No momento, nenhum. Apenas o QQ1, né? A gente poderia considerar o QQ1 aqui, para quem não conhece, é o meu setup, vou colocar ele aqui, ó. QQ1, ele fez uma máxima menor do que o anterior, é uma barra de queda, ou fez uma mínima menor do que o anterior, então ó, isso aqui para mim é um recuo, o rompimento disso daqui daria um alvo de 2 vezes o risco, segundo o método do QQ1, que eu vou deixar para você no link aqui em cima, então vale a pena você dar uma estudada também. Observa ele, vê se esse setup é interessante. Eu criei ele para day trade em ações no 10 minutos, tá? Não é em todas as ações. O último vídeo que eu gravei, inclusive, sobre como eu selecionei as minhas ações, você pode acompanhar e eu vou te mostrar as minhas melhores ações para day trade atualizada, tá? Então é só você ir lá. Eu vou deixar aqui no link aqui em cima para você também. Então clica aí e você já pode ver como você pode fazer para selecionar os seus ativos e também ver as melhores ações que eu encontrei para esse método de day trade. Bom, então a Ambev no momento não tem muito o que fazer. E se fechar dessa forma, se hoje fechar dessa forma, nós temos o Inside Bar, tá? Então o Inside Bar ele daria o alvo mínimo aqui em 15,37, com stop na mínima desse daqui, o vídeo também está no canal. Ou pelo menos no 100%, ou a gente pode vir buscar 200% ou o topo anterior. Todos esses são os alvos possíveis, tá? 161% seria o topo anterior. Bom, até então só podemos esperar. B3SA3, olha só, B3SA3 que interessante, vou voltar aqui para o meu modelo de análise. Ele então está, ó, 180 ascendente, 15 ascendente, o preço fez uma barra de força, rompeu o topo anterior, vamos lá, ó, topinho anterior aqui, rompeu, está fazendo agora o setup do 9.3 do Larry Williams, olha só. Aqui está passando uma média móvel de 9, tá? Vamos botar aqui, ó, o Naked. Ele está aqui com a minha média móvel de 9 exponencial, então fez o fechamento menor do que o anterior. O candle atual menor do que o fechamento dos dois candles prévios. E aí a gente tem uma entrada no rompimento dessa máxima, tá? Lembrando que o 9.3 ele não tem alvo, mas eu trabalho com o alvo de 2 para 1 e o 9.3 também está aqui no canal. O próximo ativo, então, BBAS, voltei para o meu modelo de análise com Trade System, tá? Então, ela já fez um Inside Bar aqui no candle 231. Esse Inside Bar daria como alvo pelo menos 36,41. O movimento ainda está seguindo, o preço ainda está subindo. Aqui também teria um 1, 2, 3. Ó, que interessante. 1, 2, 3. Rompimento dessa máxima aqui junto com o Inside Bar daria um alvo. No caso do 1, 2, 3, a gente poderia ter um alvo que é
a amplitude de todos esses 3 últimos candles em 1 para 1, tá? Aqui em 100%, com o alvo aqui pequenininho, 100% dessa amplitude daria então, ó, mais ou menos aqui 4% de risco, aliás, 4% de objetivo, com risco de mais ou menos 3%, ou você poderia buscar o 2 para 1, tá? Seria maravilhoso aqui no caso, porque o stop é menor do que 1, então você acabaria tendo um retorno muito melhor. O vídeo do 1, 2, 3 também tem aqui no canal, é só você dar uma olhada no guia de setups. Bom, tem algo que poderia ser feito aqui? Não, não tem nada que poderia ser feito. Então, BBDC, vamos olhar BBDC. Eu fiz um desenho aqui, né, de uma possibilidade dele vir retestar o topo aqui, mas não rompeu. E no momento está fazendo esse candle de queda. Ó, ele já rompeu a mínima do dia prévio e ainda não tem nenhum setup que tem aqui no canal, pelo menos. Ele não rompeu a mínima dos 2 últimos candles, então não é um Dave Landry. E como ele rompeu a mínima do candle anterior, mesmo que esteja acima da média de 15 aqui, né, com tudo apontando para cima, ele também não é um inside bar. Então não tem nenhum setup conhecido, a não ser o próprio QQ1, que considera isso como um possível ponto de entrada. EQTL, o que temos em EQTL? Eu marquei há alguns dias atrás isso daqui como um ponto de resistência bem importante. Maurício, por que esse ponto de resistência é tão importante assim, segundo sua visão? Bom, vamos lá. Eu entendo que quando o preço abre aqui em cima e faz uma barra de queda com tanta força, em cima dessa linha de tendência de baixa, nós temos uma pressão de venda muito grande. No momento que o preço rompe ela, voltou a fechar acima dela, nós tivemos aqui no candle 230 uma boa oportunidade de compra. Porém, era esperado essa congestão aqui por conta desse nível de resistência. Então, se agora o mercado fizer algum movimento como isso daqui, vier a romper acima, a gente espera ele retestar esse nível para poder considerar uma compra, beleza? Até então, fora isso, teria nada para se fazer em EQTL, a não ser você poderia considerar um Dave Landry aqui, ó, mínima menor do que a dos 2 últimos candles, acima da média móvel de 15, e eu tenho certeza que a de 20 está passando aqui embaixo também. Então o Dave Landry teria como alvo, rompendo a máxima no candle imediatamente seguinte, nós teríamos como alvo 2 vezes o risco aqui, né, arriscando 4,23% para buscar 8,46%. Lembrando que isso não é call, é apenas um estudo para você considerar, olhar e ver os outros vídeos aqui do canal que podem te ajudar. O próximo ativo, então, ó, depois de EQTL, temos GNDI. O que GNDI está fazendo? No momento, GNDI está armando um 2G. Vamos considerar o que está acontecendo com esse 2G? Ó, aqui, vou marcar esse topo aqui e vou descer ele até eu encontrar o próximo candle que encoste nessa linha. Então, quando eu venho descendo aqui, ó, mais para frente, eu acabo encontrando esse candle aqui, certo? Então, aqui e aqui, isso faz com que esse nível seja um nível importante de resistência. E nesse momento, ele fez um 2G. O 2G é um setup que eu desenvolvi, tá? E ele serve de uma forma muito simples. Você vai colocar um indicador de tendência, quando aparecer um 2G, você vai entrar. E contra. É, isso aí. Então, olha só, ele abriu aqui, ele se afastou da média. Ele subiu, fez o 2G aqui. Como que funciona o setup? Isso não é call, até porque o vídeo já está saindo também quando o mercado está fechado. Com isso daqui, a compra do 2G, tem o vídeo, tá? Vou deixar aqui em cima para você também. A compra do 2G, ela acontece no preço de fechamento. Esse daqui, se você, como ele se afastou da média, a gente veio de um movimento de alta e fez um 2G, a gente vende. Se tivesse feito um movimento de baixa e feito um 2G, como foi esse daqui, a gente compraria, beleza? Então, feito o 2G, como que a gente faz? A gente pega, depois ó, a gente considera a nossa entrada, pega o movimento desde o ponto de entrada para a máxima em 2 vezes o risco. Então você entraria aqui ó, no valor de fechamento que já está até um pouco melhor agora, entraria em 74,94 com alvo em 1,92. Lembrando que operações contra a tendência são extremamente arriscadas.
tá? Então um alvo 1 para 1 seria aceitável, 2 para 1 é muito bom. Se fosse a favor da tendência, você ainda poderia pegar da mínima para a máxima, aqui, da mínima para a máxima, e você só teria um risco do fechamento até aqui, seria um risco de 1,24% para buscar 6,30%. Então isso é maravilhoso, dá uma olhada no vídeo do Doji porque é muito interessante, tá bom? Bom, já falamos do Ibov, vamos para Itaúsa. Itaúsa está, olha só, em tendência de alta. Isso daqui é a média de 20 do mensal servindo de suporte. A média de 180 já está começando a fazer a curvatura para cima. Os preços já estão fazendo, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos. Então estamos em todas as características de uma boa tendência de alta. O IFR não está sobrecomprado e o MACD já começou a fazer barras cada vez mais altas. Isso indica para a gente que o caminho mais provável do preço é que seja para cima, talvez não no dia seguinte, mas para cima. Então ele já está armando o setup do Inside Bar, que eu já te falei que tem aqui no canal também. Então ó, a gente pegaria um alvo aqui, daqui para cá em pelo menos 100%. Colocaria um stop aqui de 2,25% e um alvo de 3,50%. Lembrando que no gráfico diário a gente pode buscar alvo de 2 para 1, deixando tudo maravilhoso. Então arriscaria 2,5% para buscar 7%, tá bom? Então o Inside Buy é poderosíssimo no gráfico diário, no gráfico semanal, para você colocar um alvo muito longo, stop muito curto. YouTube é basicamente uma cópia de Itaúsa, né? Então ele está deixando aqui uma sombra inferior. Isso daqui é um topo, ele rompeu, voltou e no topo deixou uma sombra inferior, o que significa que a gente pode sim ter uma entrada na compra aqui, beleza? Uma entrada na compra a partir desse rompimento. Tem algum setup que a gente poderia considerar uma entrada aqui? Dos que eu trago aqui no canal, pelo menos apenas o QQ1, beleza? JBSS3, olha que interessante. Esse ativo, ele tem feito movimentos bem direcionais, tá vendo? Sobe em linha reta, cai em linha reta, sobe em linha reta, cai em linha reta. Parece um gráfico de Heikinashi, só que na verdade é um gráfico de Kendo. E ele nem fez o que eu esperava, que era um movimento de queda, ele rompeu e subiu. Então eu vou excluir, não vou excluir todos os estudos não, vou só remover esses daqui, né? Porque esse período já passou. Então a gente remove eles para não confundir. O que a gente vai ver agora? Ó, estamos com o preço retornando à média de 15. Ele já bateu na resistência que eu tinha marcado. Se ele romper essa máxima, temos um pivô de alta claro e um movimento de alta esperado para cima, ok? Só que esse é um ativo que ele tende a estar mais lateral. A gente pode estender essa linha aqui e esperar que ele venha até aqui embaixo, mesmo que ele cruze a média, para uma entrada no rompimento de máxima e um movimento bem grande de alta. No momento, quais setups nós temos aqui? Nós temos um 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Então, o 1, 2, 3 daria para a gente um alvo, que seria a amplitude dos 3 candles para cima, em pelo menos 100%, ideal em 200%. A gente tem o Inside Bar. O Inside Bar daria para a gente um alvo em pelo menos, deixa eu tirar 1, 2, 3, daria um alvo em pelo menos 24,38, o ideal em 25,17, beleza? Então, são dois setups interessantes que já tem aqui no canal para você aprender. Lojas Renner ainda não tem nada para se fazer, o ideal é esperar ela fechar acima dessa bandeira, desse triângulo que está fazendo aqui, para sair, que isso, né? Lógica, que ridículo. Então esperar ele fechar aqui em cima para a gente poder buscar uma amplitude de movimento que seria essa aqui, lá para cima ou a partir aqui do fundo, né? Vamos ser um pouquinho mais conservador, lá em 59,72. Magazine Luiza, ó. O que a gente pode ver? Vamos falar um pouco sobre sinais de reversão no gráfico. Sinais de reversão, eles podem ser fundos duplos e topos duplos. Olha o que meu IFR está fazendo, ó. Níveis pouquinho mais alto, né? Um fundo um pouquinho mais alto, fundo mais baixo, isso é uma divergência. O MACD já está fazendo topos mais altos e o preço fez uma divergência. Ele fez um inside bar que já deu entrada. Se ele romper essa máxima aqui, ele está rompendo o topo anterior, considerando uma nova tendência de alta, porque ele vai fazer fundo,
topo, fundo, topo mais alto que o anterior. Quando ele fizer um novo fundo, ele caracteriza a tendência de alta e a gente começaria a procurar por sinais de compra. No momento, tem algo a se fazer? Não, mas é um ativo muito bom para ficar de olho, né? Porque ele está dando uma consolidada e nós estamos vendo aqui a média de 180 dias subindo e a média de 20 do mensal acompanhando também. Natura está super lateral, não tem nada a fazer a não ser observar e admirar, tá? Então é só ficar olhando aqui, absolutamente nada a se considerar. Petro 4, olha isso, meu povo. Então olha só, aquela expectativa de que ele viria cair aqui para depois voltar a subir, ela não aconteceu. Porém, ela deixou para a gente aqui de presente no Candle 230 um belíssimo de um inside bar, como eu mostrei para vocês nos ativos anteriores. Então, se a gente pegar a projeção desse inside bar aqui para cima, nós temos um alvo mínimo de 100% que já foi atingido, o ideal de 200%, ou a gente ainda poderia considerar um 1, 2, 3, que pegaria a amplitude desses três candles com alvo em 28 e 21, mínimo de 26,99, tá? E já teria batido os dois alvos, na verdade, né? O de 100% desse e do inside bar. Então, Petro lindo. Está lindo o que está fazendo, é o movimento ideal de uma tendência de alta. Temos RADL, que no momento, olha só, está fazendo um pequeno recuo. Esse recuo ainda não é nada, tá? Não é nenhum setup que eu já tenha trazido aqui para vocês, mas se ele fizer mais um candlezinho aqui, a gente começa a ter alguns setups. No momento, eu só traçaria a minha linha aqui e começaria a esperar ele fazer mais algum recuo e o primeiro candle fechar aqui embaixo para considerar a venda. Porém, essa venda é arriscada, tá? Muito arriscada, porque o ativo ainda está em tendência de alta no longo prazo. Então, no gráfico diário, ele está aqui fazendo tendência de alta, média de 180 subindo, a média de 20 do mensal subindo, então muito cuidado. Raio 3, acabou de bater na média de 180, que já está ascendente, o que é um bom sinal. Tem nada para se fazer, é só ficar de olho. A 400 serviu de suporte. Rente 3, vamos ver? Rente 3, mega lateral. Eu diria para você ficar de olho, tá? Lembrando, nada disso é qual ficar de olho no rompimento desse topo aqui, porque isso daqui é um retângulo em topo e isso tem um alvo gigante para cima, beleza? A gente tem então SUSB. O que o SUSB está fazendo? Olha só o desenho que eu fiz. Candle 233 fez exatamente o esperado, ó. Ele veio, fez máxima, rompeu, sentou aqui no topo anterior e está dando um setup para a gente. Esse setup também é um inside bar. É uma outra forma de se operar. A gente colocaria ele, né, como retração com o alvo lá em cima, ele está caindo e a gente operaria ele como reversão. Ele está fazendo um movimento de baixa, a gente vai pegar uma reversão para alta com alvo em 57,93. Novamente, nada disso é call. Vale, não tem nada a se fazer. Vale já acionou o inside bar no candle 232. O alvo da Vale seria aqui 100%, 84,99 no mínimo, com o stop abaixo do candle 232. Dólar eu já falei. E temos VEG então que está caindo. Ó. Que belo movimento de VEG de queda. A gente tem isso aqui. Esse movimento aqui, respeitando um canalzinho. Maurício, VEG está caindo, como assim? Belo movimento, tá maluco? É um canal estreito de queda, com muita cara de correção, para ele voltar no topo aqui e deixar para a gente um sinal de compra. Então, na próxima semana, ao decorrer da próxima semana, um sinal de compra aqui faz com que o meu alerta ligue para considerar uma entrada com VEG no mínimo no topo anterior, beleza? No mínimo aqui em cima. Bom, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido ilustrar os setups aqui, entradas, possíveis alvos, onde você colocaria o stop, tudo isso para poder te ajudar a analisar melhor o mercado e ver bons pontos de entrada. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A minha ideia aqui não é dar call, é ensinar você a pescar, porque dar o peixe não ajuda ninguém. Então mostre esse vídeo para outra pessoa, vê se vai ajudar ela, dá a sua opinião também sobre o que está acontecendo no mercado, se você gosta do que você está vendo no mercado ultimamente, diz se está gostando desses vídeos. Qualquer dúvida aqui de sugestão, deixe aí nos comentários, deixe seu like, se inscreve, compartilha, enfim, vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!